Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre esse tema, Office 365. Meu nome é William Pereira e vamos falar sobre esse tema. Obrigado pela presença de todos aqui, onde vamos fazer essa apresentação desse assunto. Bom, sobre o Office 365, a gente começa falando com a visão geral da nossa palestra, que é sobre quais são as funções e recursos que o Office 365 possui, que nós poderemos utilizar em nossas empresas, em nossos trabalhos, em nosso dia a dia. Assim como versões. Existem várias versões do Office 365, mas vamos comentar duas específicas que nós utilizamos aqui na WNE e que são ferramentas, opções de versões excelentes para vocês utilizarem nas empresas, nos dia a dia de trabalho de vocês, profissional liberal, coach, empresário, comerciante, alguém da indústria. É uma excelente ferramenta. Também vamos falar da ferramenta Excel, os seus benefícios, recursos. Vamos falar sobre uma pergunta que me fizeram bastante, eu decidi botar nessa palestra, que é sobre o uso do Office 365 em dispositivos móveis, celulares, tablets. Como é que funciona isso? Como é que está a título de licenciamento? Que recursos, que benefícios eu tenho com isso? E também como irei instalar e configurar o Office 365. Fechando, falaremos sobre a ferramenta OneDrive. Pô, William, mas tem tanto recurso assim no Office? Pô, eu ouvi falar que o preço dele é bastante conta, é muito recurso. Tem também ferramenta de armazenamento? Exatamente. E as vantagens de comprar ele. Vocês já estão observando aí só nessa apresentação que é realmente muito interessante. Mas vamos lá. Bom, primeiro tópico a ser citado, vamos falar sobre funções e recursos. Bom, o Office 365 ele possui ferramenta completa para a questão de edição de textos, para a questão de criação de planilhas, né? Controle de contas a pagar, fluxo de caixa, diversos tipos de tabela, relatórios. É uma ferramenta excepcional e dá até para fazer desenvolvimento nela, tá? Vamos falar também da ferramenta de edição de slides. Vocês estão vendo até que esses slides estão bem organizados, bem apresentados. Está sendo feita a gravação integrada com esses slides, que depois eu vou poder editar e melhorar, até aperfeiçoar e disponibilizar isso para várias pessoas. Com essa ferramenta, gente, hoje é indiscutível você ter uma apresentação a fazer numa escola, um trabalho escolar, uma apresentação em uma reunião, uma apresentação governamental, como você vê muito apresentar aí na TV Câmara, está utilizando uma ferramenta como o PowerPoint, que existe diversos recursos. E recursos atuais, gente, como por exemplo esse próprio designer que vocês estão vendo aqui, é um designer que foi feito, tá? Com sugestões do próprio Office 365, a ferramenta PowerPoint. O que mais que nós temos, William? Ferramenta de conferência e sala de reuniões. Ô William, mas também isso presente? Eu quero fazer uma conferência entre todos da minha equipe. Todo mundo tem um Office instalado, usando no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu desktop. E a gente marca uma reunião, ele pode estar cada um em qualquer lugar do mundo. A gente marca uma reunião, todo mundo se conecta àquela sala de reunião privada, fechada, e a gente faz a reunião. Essa reunião pode ser gravada e até falamos mais sobre isso em outros momentos. O que mais que nós temos ali? Armazenamento na nuvem e compartilhamento backup. Nós podemos fazer um armazenamento dos recursos, tá? Na nuvem e compartilhar isso com todas as pessoas da equipe. Por exemplo, propostas, orçamentos, contratos, documentos que você precisa compartilhar com todas as pessoas. Você joga no OneDrive, compartilha aquela pasta no OneDrive com todas as pessoas que precisam ter acesso e esse acesso fica facilitado com esse recurso. E dentre mais que nós vamos falar em breve. Também temos ali a questão da segurança, gente. Todos os conteúdos estão sendo armazenados nos servidores Microsoft. E acreditem, tem servidor até debaixo d'água. Se um servidor cai, automaticamente o outro servidor entra em execução, tá? A partir de um sincronismo que existe entre eles
e de um dispositivo que verifica que existiu a queda de um e automaticamente encaminha para o outro, além da segurança Microsoft, a garantia de 99,9% do tempo online. Isso é uma coisa que faz bastante diferença, tá? E muito mais, que vocês vão observar que o custo que sai do produto Office 365 é muito pequeno em função da quantidade de valor que ele traz para a gente, da quantidade de recursos e soluções que nós acabamos utilizando e resolvendo com essas ferramentas, certo? Então, um instante. Travada no tempo. Então, vamos lá, gente, vamos continuar. Falando agora sobre a ferramenta Outlook no Office 365. A ferramenta Outlook, gente, você vai poder utilizar ela no celular, você vai poder utilizar ela no seu tablet, você vai poder utilizar essa no seu desktop ou no seu notebook. Claro, dependendo da ferramenta, da versão que você vai utilizar, você vai poder instalar o Outlook na sua máquina e ter ele online e acessar tanto online ou offline, direto no seu Outlook, ou fazer o sincronismo dos dois na sua parte de e-mail. Aqui a parte interessante que a gente fala sobre e-mail é o que? É que você vai ter um e-mail profissional. Basta você fazer o registro do seu domínio e se utilizar do Office 365 para ter lá seu nome, @suaempresa.com.br, ou o nome que você quiser colocar, o nome da marca que você criou, o seu próprio nome, por exemplo, coachwilliam.com.br, é outra possibilidade, com e-mail de qualidade, com e-mail que possui armazenamento nos servidores Microsoft. O acesso ao e-mail via navegador fica portal.office.com, e aí você entra numa tela onde você digita o seu e-mail e sua senha e tem acesso ao Outlook online, certo? A partir dos servidores Microsoft. Também temos a questão ali de caixa postal. Isso é uma coisa que é bastante complicado, porque hoje muitas comunicações estão sendo feitas por e-mail. E a comunicação feita por e-mail é necessário que tenha o quê? Que tenha um armazenamento de muitos e-mails que servem até de documentos para comprovações de coisas que estão sendo feitas, de propostas que estão sendo enviadas, de documentos, de trabalhos, de tarefas, enfim, de diversas coisas. Com o Office 365 você tem 50 GB de armazenamento e você pode mandar anexos de 150 MB, ou seja, é muita informação, é muito espaço de armazenamento. Também temos no Outlook a questão de calendário. Você pode botar o seu calendário pessoal, você pode colocar o seu calendário profissional, você pode colocar calendários de datas comemorativas e integrar os três, de maneira que você olhe no seu calendário o que está acontecendo. Além de marcar reuniões, agendar essas reuniões e chamar pessoas da equipe para participar dessas reuniões, com tudo isso integrado na ferramenta, certo? E essa ferramenta permite a comunicação com a equipe de uma maneira muito rápida. Por exemplo, eu marco uma reunião e quero que o Alan, que é da equipe, quero que a Nayara, quero que o Anderson, quero que o Gustavo participe. Essas pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou criar a reunião e vou mandar o e-mail da reunião automaticamente para todos eles, darem um aceite naquela reunião e eu recebo a confirmação. Isso vai registrar no meu calendário e no calendário de todo mundo que deu o aceite. E essa reunião fica agendada para aquele dia, aquela hora, certo? Isso como recurso do Outlook no Office 365. Ô William, mas e se eu tiver no celular, eu também posso fazer tudo isso no celular? Pode. Assim como você tem disponível o gerenciador de tarefas. Aquelas tarefas que você tem para fazer, você clica lá nas tarefas, digita a sua tarefa, diz quando vai iniciar, quando vai acabar, se já foi iniciada, e se você quiser pode até encaminhar essa tarefa para outra pessoa, que é um recurso que a gente utiliza de encaminhar, de delegar. Você pode definir prioridade, importante, alta, baixa,
você pode categorizar por cores, onde aqui é muito comum a gente categorizar da seguinte maneira. Você tem lá o urgente, tem o importante, tem o delegável e tem o desnecessário. Então você classifica e vai resolvendo. Não, eu resolvo primeiro tudo que é importante, depois, ou melhor, tudo que é urgente, depois tudo que é importante, depois tudo que é delegável, e aí vou lá no desnecessário que a gente diz, né? Porque talvez não seja importante realmente você fazer aquilo ali, é uma coisa que você incluiu, ver, por exemplo, o resultado do jogo do seu time favorito, né? É uma outra possibilidade, tá? Temos também ali a questão de gerenciamento de contatos, você ter vários contatos ali adicionados e gerenciados, encaminhados até para outras pessoas da equipe, compartilhados. E por último, a integração com outros produtos. Aqui nós temos, por exemplo, a integração dele com a ferramenta Trello, a gente tem aqui a integração dele com o TeamViewer, a gente tem alguns recursos acoplados ao Office 365 e se você tiver isso na sua empresa, ótimo, já tem disponível para fazer a integração, ok? Bom, vamos falar, gente, sobre o próprio recurso do Word, né? O Word no Office 365. Ferramenta excelente para edição de textos, desenvolvimento de petições, desenvolvimento de documentos, colocação de logomarcas, criação de cartão de visita, diversos recursos. É uma ferramenta, gente, que é bastante interessante na questão de edição. Hoje, você com o Word no Office 365, você pode, por exemplo, duas pessoas estarem editando o mesmo documento. Um está fazendo a primeira página e o outro está fazendo a segunda página. É claro que à medida em que um vai salvando e o outro vai utilizando, vai vendo as alterações, mas é possível compartilhar a edição dos documentos. Assim como é possível fazer edição de vários recursos, né? Usar vários recursos presentes no Word, como diversos modelos, diversos temas prontos que vão fazer com que você ganhe tempo. Tudo isso presente na ferramenta Office 365. Gente, e não acabou por aí. Temos também muito mais a ser utilizado, como por exemplo, o uso em dispositivos móveis. Hoje acontece muito eu estar fazendo um documento, tá? Eu inicio o documento no celular, né? Ou às vezes estou parado em uma fila ou aguardando alguém, eu estou ali com o celular editando o documento e ao terminar de editar o documento, ele vai ficar armazenado no OneDrive, eu chego em casa ou chego no trabalho, abro o notebook e continuo a edição do documento, porque ficou ali disponível para eu trabalhar com o Outlook ou com o Word armazenado no OneDrive e poder usar a qualquer momento, certo? Então vamos lá, gente, agora vamos falar sobre esse item aqui, ó. O Excel no Office 365, então falamos do Outlook, nós falamos também do Word e agora estamos falando do Excel. Excel é uma excelente ferramenta utilizada por bancos, por diversas empresas para fazer uso das planilhas eletrônicas, por exemplo, excelente ferramenta de criação de fluxo de caixa para você saber como é que está o seu caixa, quanto que você tem a receber, quanto você tem a pagar, o que você tem a receber com o que você tem a pagar, quando que vai ter financeiro para poder tomar alguma decisão de compra ou pagamento de alguma despesa, quanto que tem a pagar, se você vai ter caixa para pagar, se você vai precisar fazer uma manobra do seu fluxo de caixa, do que você está recebendo, atrasar talvez uma conta para que não estoure seu caixa. Tudo isso com o Excel é uma ferramenta possível de desenvolver com muita facilidade. Assim como diversos tipos de tabela, projeções, criar metas, definir se aquelas metas foram atingidas, qual o percentual, todo tipo de cálculos. E acreditem, gente, é uma senhora ferramenta que é possível até fazer desenvolvimento nela, utilizar os recursos de VBA, colocar botão para automatizar. Caramba, William, mas tudo isso no pacote Office? Poder, por exemplo, gerar relatórios, tá? Atingir meta, que é um recurso muito bacana nele, Solver e dentre outros que vocês, se pesquisarem na internet, vão ver que estão presentes nesse recurso. Assim como cálculos e custos orçamentários, o pessoal dos órgãos públicos podem ser utilizados no Excel para fazer projeções e também outros recursos acoplados, integrados, como por exemplo,
a questão de banco de dados, pegar uma base de dados, extrair dados dessa base de dados para usar em outros programas, como são os casos de vocês importar para o Excel, depois converter ele em CSV e esse arquivinho CSV ser importado em outras ferramentas. Tudo isso disponível no nosso Excel. Bom, agora vamos falar sobre o PowerPoint. Cara, essa ferramenta é espetacular. Sem essa ferramenta seria difícil fazer uma apresentação como essa, com uma apresentação com uma área agradável, com uma área editável, com uma área com animações, com qualidade. Na realidade hoje, os professores deveriam mais, assim como eu utilizei durante vários anos com treinamentos oficiais Microsoft, o recurso de slides e apresentações como essa, que me ajudam, me guiam na apresentação, no que eu tenho que falar. Então, é uma excelente ferramenta de edição de apresentações. É uma ferramenta que tem sugestões e temas, como esse modelinho que vocês estão vendo, o PowerPoint está para cá, está subindo cada ícone. Isso aí não foi eu que coloquei não, gente. Isso aí foi tema que tinha lá com sugestões de design da nova versão do PowerPoint que me disponibiliza esses recursos. Assim como recursos de animação, vocês estão vendo os ícones pulando ali, são recursos prontos. Espera aí, William. O Outlook, o Word, o Excel, o PowerPoint, tudo isso do pacote Office, com esses valores que eu tenho visto por aí, ainda não acabou não, vamos falar muito mais. Vamos falar, por exemplo, de ideal para fazer palestras. Palestra, geralmente a gente está falando do assunto, mas tem que se ligar naquilo que você está falando, nos detalhes que você está falando, que não pode deixar de ser falado. E aí, gente, o PowerPoint permite que a gente faça as anotações. Tem anotações que ficam ali para eu visualizar e que somente eu vou ver essa anotação para não esquecer de falar. Já viu alguns palestrantes que falam tudo e não deixam nenhum detalhe por falar, não esquecem de nenhum detalhe? É porque o que ele faz? Ele coloca lá nas anotações, assim como eu estou fazendo também, os lembretes. E esses lembretes vão servir para que na hora que eu estiver falando daquele slide, eu possa me utilizar desse recurso. Assim como a apresentação em diferentes monitores e telas. Por exemplo, vocês estão vendo a apresentação aqui e eu posso estar vendo essa mesma apresentação em outra tela e qual o próximo slide e qual a anotação que eu preciso falar e que eu não posso esquecer, não posso deixar de citar. Então, gente, excelente ferramenta o nosso PowerPoint, que possui integração com outras ferramentas. Nesse momento eu estou fazendo essa apresentação para vocês, ela também está sendo gravada pelo notebook com a ferramenta Camtasia que a gente usa para editar, montar os detalhes que vão ter na apresentação. Tudo isso presente no recurso do Office 365, inclusive essa possibilidade de fazer integração. Se você tiver o Camtasia Studio, como eu possuo, poder se utilizar desse recurso. E muito mais, vários outros recursos, certo? Bom, vamos falar sobre ferramenta de conferência e sala de reunião. O que é isso, William? Tem isso no Office 365? Tem, é o chamado Skype Business, o Skype corporativo, que é a ferramenta que vai permitir que a gente faça o quê? Faça comunicação, um bate-papo rápido com qualquer um dos integrantes da equipe. Basta ele deixar o Skype aberto, isso fica sendo uma conferência fechada e a gente pode entrar em comunicação, pode se mandar um áudio para o outro. É claro que hoje as pessoas utilizam muito o WhatsApp, mas ali é um canal fechado para a empresa, certo? Específico para a empresa e como um segredo de negócio. Temos também a sala de reuniões, onde você pode botar até 250 pessoas. Mas como assim, William? 250 pessoas? Em qualquer lugar do mundo, você vai passar para ela o link, ela vai se conectar a esse link e vai abrir uma tela para ela como um webinário. E muitos aqui já devem ter visto, que é você fazer uma reunião, uma palestra à distância. A pessoa pode estar em qualquer lugar e vai estar se comunicando diretamente ali pela nossa reunião, certo? Essa reunião ela pode ser integrada. Por exemplo, você pode estar em qualquer lugar do mundo vendo uma apresentação PowerPoint como essa, ouvindo minha voz, vendo até a webcam, como várias ferramentas que existem no mercado. Só que isso presente, gente, no Office 365. De novo, o Outlook,
o Word, Excel, PowerPoint, Skype corporativo e copiar arquivos, disponibilizar arquivos para as pessoas, assim como também ter o chat ali para você poder bater papo ali na hora da reunião. Então tem uma reunião de negócios, todo mundo entra no Skype e se comunica à distância. E se comunica à distância sem nenhum problema. Além de utilizar um calendário integrado também com o Outlook, de maneira que a pessoa recebe a notificação de que vai estar com aquela apresentação PowerPoint, com aquela reunião, com a apresentação em 10, 15 minutos, sem nenhum problema, alertando ele de que tem aquela responsabilidade, ok? E ferramentas de calendário, você pode utilizar integrados ali. Fechando, gente, existem outros recursos que daria muito mais assunto para falar sobre o Skype corporativo, ok? Bom, vamos falar também sobre mais um recurso. Então vamos lá, o Outlook, o Word, o Excel, o PowerPoint, o Skype corporativo e o OneNote. Já falei de 6 produtos com uma gama de recursos que possuem, com uma série de soluções para vocês, um produto com preço muito acessível, muito interessante, porque possui muito valor. E no OneNote nós temos ali uma excelente ferramenta de anotações. Pega o celular e anota ali aquilo ali que você precisa escrever e não esquecer. Vai ficar sincronizado na nuvem, vai poder levar essa informação para outros aplicativos, assim como um caderno digital. Hoje você pode escrever, se você tiver, por exemplo, com um tablet, escrever com a caneta lá em cima do tablet, ou se utilizar dos recursos de gravar áudio, de colar figuras. E você, se quiser, quem está fazendo faculdade presencial, que leve seu caderninho tradicional ou que leve seu tablet ou a canetinha e escreva no próprio caderno dentro do seu OneNote. Gera o seu caderninho ali, divide as matérias, divide os capítulos, divide as lições, divide da forma que você quiser. Você que está fazendo um curso de inglês, tem mais também esse recurso. Vai para o curso de inglês, não precisa ficar carregando muita coisa. Você pode tirar uma foto da apostila e usar a foto lá no tablet, dentro do OneNote, como seu caderno organizado. Podemos escrever como um caderno, que eu citei para vocês, e digitar as anotações. O OneNote também aceita a parte digitada, que é a que eu uso mais, ou a questão de áudio, que está lá disponível para vocês, certo? E até encaminhar para outras ferramentas que eu citei, acabei citando até no começo, tá? Tem integração também e armazenamento na nuvem, e isso tudo disponível dentro do pacote Office 365. Fechamos, pode ser utilizado em tablets, celulares, computadores, notebooks, todos os dispositivos móveis do seu desejo, do seu uso de dia a dia, tá? Vamos lá então, agora vamos falar sobre o Office Business Essentials, a versão do Office Business Essentials. Essa versão, gente, é aquela versão mais em conta, é aquela versão que você se utiliza para ter agilidade e velocidade. Por quê? Porque a hospedagem do seu e-mail, caixa de correio, vai ser de 50 GB e o endereço de domínio vai ser personalizado. Ou, por exemplo, seu nome suaempresa.onmicrosoft.com, pode-se utilizar esse domínio, ou você fazer o seu registro, por exemplo, seu nome suaempresa.com.br, e isso armazenado nos servidores de Microsoft. O acesso ao seu e-mail via browser fica portal.office.com, e aí ele abre a tela, você vai botar o seu login e a sua senha e acabou, você está acessando lá o seu e-mail e os outros recursos do Office 365 a partir do portal. Assim como versões de web de aplicativos do Office, Word, Excel, PowerPoint, todos esses que nós citamos estão presentes no Office 365 Essentials, que é utilizado para acesso online, tá? Diferencial que nós temos do uso do Office 365, e vou destacar ele aqui nesse momento. Gente, você vai estar utilizando a versão mais recente. Acabou com essa história de que você instalou esse ano, daqui a 2 anos tem uma versão mais nova, e aí você está perdendo. Não, você vai estar pagando pelo uso dele,
seja no contrato mensal ou no contrato anual, que sairia mais vantajoso, você vai pagando mês a mês, seja no contrato anual, você tem toda a atualização presente. Então, você fez o contrato anual, se é uma versão nova no meio do ano, você pode já migrar para a versão nova e se utilizar dos novos recursos. Essa é a vantagem. Assim como, além da presença desses principais, o Word, o Outlook, o Excel, o PowerPoint, o OneNote, não esquecer a presença do Skype e também o OneDrive, que a gente cita aqui a questão do armazenamento, gente. 1 TB de armazenamento no OneDrive, onde você tem lá a opção de backup, você tem lá um sincronismo, ele vai sincronizando e armazenando na nuvem automaticamente, tá? Reuniões online, videoconferências, como eu falei, até 250 pessoas em outro momento, em outro slide, disponível para vocês. Tudo isso dentro do Office 365. E, por último, que eu também acho que é um diferencial e que é uma coisa que traz muito valor, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, por telefone, pelo web, é compatível com o Windows 10, o Windows 8.1, o Windows 7 com Service Pack 1 e as versões mais recentes de macOS, assim como disponível em todos os idiomas, ou seja, está disponível para vocês aí o Office 365 com essa gama de produtos. E eu falei para vocês somente da versão Essentials. Se eu incluir aqui a versão Office 365 E3, você tem, além desses recursos todos que tem na Essentials, os recursos para instalação local. E aí seria o Outlook local, o Outlook o Office sendo instalado em até 5 dispositivos físicos, tá? Disponíveis para você trabalhar. Tá? E aí é o caso da pessoa que tem um pouco mais de restrição de acesso online ou quer se utilizar de outros recursos que a gente pode falar no momento futuro da versão E3, que também é muito show de bola. Além de tudo que eu já falei do Essentials, que é o mais simples e que já é uma gama de recursos com preço que traz um valor extraordinário, existem outros recursos disponíveis na versão E3. Tá ok? Vamos lá. Temos também aqui a questão de saber sobre a ferramenta Excel. O que ela pode me trazer de benefício? Bom, o Excel eu já até citei um pouquinho em outros momentos. Vamos falar um pouco mais nesse aqui, que é sobre a criação de planilhas eletrônicas. Eu já dei treinamento em banco, onde do lado estava acontecendo a Bolsa de Valores e eles utilizando os recursos do Excel para colher dados, para ver estatísticas, para ver o desenvolvimento dos negócios a partir dos valores e das projeções criadas no Excel. Assim como fluxo de caixa de empresa, de comércio, está controlando ali o que está entrando, o que está saindo, o que tem a pagar ao longo do mês, de 2 meses, o que tem a receber, fazendo projeções para saber se pode comprar naquele momento, se não pode, como é que está o caixa, como é que está a situação financeira da empresa. Que tudo isso não deixa de ser um controle financeiro, né? E também contas a pagar, contas a receber, você ter cadastrado ali. Aí vamos pensar assim, até de forma mais simples. Vai desde a pessoa física fazendo seus controles financeiros para depois fazer a declaração de imposto de renda com base nos dados que estão ali, a um caso mais complexo de uma empresa que quer fazer um controle mais acirrado e aí pode até fazer o uso de algum desenvolvimento dentro do VBA do próprio Excel. Tá? Gestão de estoque, o que entrou, o que saiu, definir ali o estoque mínimo, ver como é que está a movimentação do produto ao longo do ano, já que ele fez ali um estoque, um cadastro de movimentação diária e a verificação do estoque com base nessas movimentações de entrada e de saída. E muito mais recursos presentes na ferramenta Excel, que seria aqui um dia de aula falando sobre os recursos dessa ferramenta, inclusive os recursos novos da versão 2019, que é interessante vocês pesquisarem lá no site da Microsoft e dar uma olhada. Muita coisa bacana. Bom, continuando, vamos falar sobre uma pergunta que eu recebi de várias pessoas, que é a pergunta: posso usar os aplicativos no meu celular? Gente, você pode usar no celular, você pode usar ele online no seu computador, no seu notebook e, consequentemente, abrir o seu navegador e utilizar os recursos, seja o Firefox, seja o Google Chrome, seja o Internet Explorer, seja o Safari ou qualquer outro navegador,
funciona, tá? É possível trabalhar também com ele no tablet e também trabalhar de acordo com a versão instalada no seu computador ou usar somente a parte online, ok? Vamos lá, gente! Vamos falar sobre esse item aqui, ó. Posso usar o aplicativo no meu celular? Bom, nós incluímos isso na palestra, por quê? Porque várias pessoas perguntaram sobre isso. Eu posso usar o Office 365 no meu celular? E aí as respostas, você pode usar ele no seu celular, você pode usar ele online no seu computador, acessando pelos navegadores, Google Chrome, Firefox, o Internet Explorer, enfim, os navegadores de acesso direto ao portal e acesso direto aos recursos do Office 365. É possível trabalhar também com tablet, eu uso muito o tablet com o OneDrive e acesso vídeos e arquivos que eu deixo armazenados no OneDrive a partir do meu tablet. E também, de acordo com a versão que você estiver utilizando, tá? Você vai poder se utilizar e instalar ele em até 5 dispositivos. Então vamos pensar, eu quero ficar licenciado, quero ficar da forma correta. Eu posso instalar no meu notebook da empresa, no meu desktop da empresa, no meu tablet, no meu celular e no meu computador de casa. 5 dispositivos, claro, de acordo com a versão, você poder fazer uso dessa instalação e estar licenciado, atualizado, segurado com as garantias todas que a Microsoft disponibiliza, certo? Bom, também podemos falar sobre como irei instalar e configurar. É difícil instalar? É difícil configurar? O que ele pede, William? Quais são as exigências? Como é que funciona? Bom, eu preciso baixar o pacote ou posso usar ele online, via web. Baixar o pacote, você entra no portal, se for a versão que você faz a instalação desktop, estamos falando, por exemplo, da versão E3, você vai lá e diz que quer instalar, ele vai fazer o download do aplicativo no seu notebook, no seu desktop e vai iniciar a instalação. Se for no tablet, a mesma coisa, ele vai iniciar a instalação do aplicativo, seja no aplicativo via iOS da Apple ou via Android, né? Você vai fazer a instalação no mesmo modo lá, escolhendo o aplicativo e se utilizando dele. Basta configurar usando a sua conta que você criou com a sua licença. Na hora que você adquire o produto, você passa a ter um usuário e uma senha para acesso e para a utilização dos recursos. Além de citar que a empresa que vem a te revender, e a Microsoft trabalha da seguinte forma, ela define 5 distribuidores, onde desses 5 distribuidores, as revendas que são parceiras Microsoft compram diretamente com esse distribuidor, ou seja, somente 5 distribuidores podem disponibilizar para as revendas Microsoft vender para você, o usuário final, e com um preço muitas das vezes bem menor do que o preço online. Por quê? Porque a gente vende o produto, a gente auxilia no produto, a gente está sendo o representante de Microsoft na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, certo? Além de ser de fácil utilização. A instalação e a utilização ela é muito fácil, muito intuitiva e qualquer pessoa pode se utilizar desses recursos. Não tem restrição de idade, gente. Tanto pessoas novas, que hoje a tecnologia está muito fácil para os novos, para os adolescentes, para as crianças, quanto pessoas mais velhas que podem se utilizar de lógica, de raciocínio da própria tela para trabalhar com esses recursos todos, tá? E se você ainda assim, com essas facilidades todas, tiver algum problema, você pode contar com o suporte Microsoft para te auxiliar e te orientar sobre como resolver aquela dificuldade de instalação, de configuração, que na prática vai ser sanada no momento da venda, no momento da implementação, ok? Bom, também podemos falar um pouco mais sobre a ferramenta OneDrive. Gente, é a ferramenta que está resolvendo o seu problema de armazenamento cheio. Eu tenho pouco espaço no meu notebook, eu tenho pouco espaço no meu celular, no meu tablet. Tudo bem, bota na nuvem, no OneDrive. Quando você precisar, você vai lá e manda baixar, ou então acessa online para não ter que ficar utilizando de recursos no seu dispositivo local. É uma forma fácil de você ter um local para armazenar 1 tera e está disponível. Eu, por exemplo, eu tenho vídeos e documentos que eu deixo online. Quando eu preciso, eu pego o meu tablet, acesso lá o meu OneDrive
no meu tablet e vejo o vídeo que está armazenado lá, para não ficar armazenando vídeo no meu tablet. Ou pego, acesso meus documentos, meus livros digitais, tudo dessa forma. Assim como está sem espaço no celular e notebook, aí acabei falando, né, gente, de você ter essa mobilidade de transferir os seus dados para o OneDrive e, consequentemente, não ter problema com relação a espaço em disco. Não tem problema, veja isso, né? O que a gente quer citar, gente? Que se a gente tem 1 TB de armazenamento e sincronizado, quer dizer que eu posso ver agora um vídeo grande no meu celular, posso sair do meu celular e para o meu tablet ver o mesmo vídeo, ou posso disponibilizar isso também para outras pessoas da minha equipe. E se eu tenho 5 contas do Office 365 e 5 pessoas da minha equipe, vamos pensar numa empresa pequena, tá? São 5 terabytes de armazenamento, 1 terabyte para cada conta. Então, eu sou do administrativo, eu tenho todos os meus documentos armazenados aqui e o que eu preciso eu disponibilizo para eles. Eles não precisam ter isso armazenado no espaço deles. Assim como a pessoa do financeiro, assim como o pessoal de marketing, assim como o pessoal de vendas, cada um com as suas informações no seu armazenamento e compartilhado entre toda a equipe que precisando pode acessar o recurso, tá? E, gente, 1 TB de armazenamento, são 1024 GB para você armazenar documentos, compartilhar fotos, vídeos e muito mais, praticamente acessável de qualquer lugar. E fechando, o pacote Office salva automaticamente. A partir do momento que você vai gravando no OneDrive, automaticamente ele vai salvando e colocando uma cópia na nuvem, tá? Bom, agora vamos falar sobre as vantagens de comprar o Office 365. Vantagens. Primeira vantagem que nós temos: ficarei sem atualização se eu comprar o Office? Não. Surgiu uma versão nova e você está com a sua assinatura de Office 365, ela vai estar disponível para você. Por exemplo, estamos no ano 2022, eu estou com a versão 2016, eu vou lá e mudo para a versão 2022. Ou continuo com a versão que eu estou, isso fica disponível, gente. Surgiu uma atualização, você pode simplesmente instalar essa atualização e se disponibilizar, se utilizar dos recursos novos. Isso é uma grande vantagem. Assim como, se eu tiver problemas com algum erro, alguém vai me dará suporte? São 7 dias por semana, 24 horas por dia de suporte via telefone e de suporte online Microsoft, onde você tem acesso, além da gama de arquivos e de informações que tem no site de ajuda da Microsoft, você tem ainda o suporte disponível para lhe ajudar. Posso mudar de plano? Pode. Eu estou no plano Essentials e agora eu quero utilizar mais recursos. Você simplesmente vai adquirir o E3 e vai desativar o Essentials, ligando aquela licença do E3 para sua conta e desligando a licença Essentials, ou seja, você vai ficar com a versão mais atualizada com a nova licença, e isso sem perder nenhum dado. A migração acontece na mudança das licenças, tá? E por que comprar com uma revenda autorizada da Microsoft? Porque se você for comprar online, dependendo da forma que você for comprar, não estão todos os impostos incluídos. Esse já é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que se você comprar com uma revenda autorizada da Microsoft, como é o exemplo da própria WNE, o que acontece? Você também vai ter o suporte da WNE. Por exemplo, pessoas que compraram com a WNE, eu além de ser da empresa, eu também sou engenheiro de sistema Microsoft e trainer. E, consequentemente, a gente faz a implementação, ajuda no processo de implementação, além de identificar outras dificuldades e necessidades da empresa e acabar fazendo até suporte para esse cliente, auxiliando no desenvolvimento dessa pessoa, desse profissional liberal, desse coach, desse dentista, desse empresário, desse comerciante, desse industrial com o produto da Microsoft. Então, gente, olha só a gama de recursos que nós temos, além de vários que eu já citei aqui para vocês. A administração, implante e gerencie o Office 365 em toda a empresa, adiciona e remova usuários. A pessoa foi desligada, você tira, a pessoa foi
contratada, você inclui. Então você compra as licenças. Se a empresa cresceu, aumenta-se o número de pessoas e se adquire mais licença. A empresa diminuiu, você vai retirando as licenças que você não está utilizando mais, certo? Então isso é um benefício. Além de confiança, fique tranquilo, o contrato de nível de serviço, ou seja, as ordens de serviço, garante a disponibilidade de 99,9% do tempo de uso dos serviços, com direito à compensação financeira, por isso não acontecer. Então, gente, além da Microsoft garantir que vai ficar 99,9% do tempo, ela ainda garante que se tiver um problema mais sério, ela não vai lhe cobrar por aquele problema que ocorreu, ou seja, você não vai ter o que acontece com alguns casos, infelizmente, em que a empresa lhe cobra e passa 2, 3 dias sem você se utilizar do serviço e ainda assim acaba sendo obrigado a pagar por aquele serviço. Outra coisa interessante, segurança. A segurança avançada de 5 camadas de proteção e monitoramento ativo. Enquanto estamos dormindo aqui, gente, tem pessoas do outro lado do mundo acordado trabalhando pela Microsoft. Quando é dia aqui, lá é noite. E aí tem gente daqui trabalhando na Microsoft para resolver os problemas de qualquer lugar do mundo. Então tem uma equipe em São Paulo, tem equipe nos Estados Unidos, tem uma equipe em todos os continentes trabalhando e ajudando a resolver, a trazer cada vez mais segurança para a Microsoft. Que os exemplos que tem, que você não vê nenhum problema relatado aí, problema de falha de segurança em recursos e serviços Microsoft. E mais um item que é a questão do suporte. Como eu falei para vocês, o suporte são equipes trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os 365 dias do ano, disponíveis para proporcionar a você a garantia, a confiabilidade e a resolução de problemas rotineiros que podem ocorrer por um erro de uma letra na hora de uma configuração ou por algum conflito que tenha acontecido ali em função de um problema físico da máquina ou por um problema de internet que gerou um contratempo. Ou seja, uma equipe disponível para ajudar vocês a se sentirem tranquilos. Não, mesmo que eu tenha problema, eu ainda vou ter uma equipe trabalhando por mim, ajudando a minha empresa, o meu negócio, o meu trabalho a resolver todos esses tipos de problema, ok? Bom, com isso eu apresento a vocês aí, obrigado pela visita, obrigado pela presença e espero que esse conteúdo ajude muito vocês a se desenvolver no trabalho do dia a dia, ok? Qualquer coisa, estejam à vontade de nos contactar pelos nossos sites, pela nossa rede social, que deve estar presente aqui na tela em algum local. E entre em contato, marque reuniões e nós podemos esclarecer qualquer dúvida e detalhe que venha ajudar vocês a se desenvolverem, ok? Obrigado e até a próxima.